Como já dissemos, após a extração do petróleo inicia-se o processo de separação e refino. Durante a prospecção do óleo ocorre também a prospecção de água, gás e sedimentos contidos no reservatório. A primeira etapa do processo é a separação desse óleo, gás e água. Para isso é usado tanques separadores baseados em decantação. Na decantação, devido à diferença de densidade, a água que é mais densa é captada por baixo, tratada e segue para descarte ou reinjeção no poço. O gás natural que é mais leve é captado pela parte de cima. E como vimos, segue para a unidade de processamento de gás natural, ou PGN. O óleo que é menos denso é captado por um recipiente do tanque e segue para o processo de dessalinização. O processo de dessalinização consiste na remoção dos sais presentes em alguns tipos de petróleo. Muitos poços produzem óleo que possui sais na sua composição. Esses sais são altamente prejudiciais a todo o processo de produção e uso derivado de petróleo e deve ser extraído ainda na fase de exploração. O óleo cru deve chegar à refinaria com apenas 1% de sais em sua composição. Uma das formas de extrair esses sais é através do uso de falecedores eletrostáticos. Esses dessalinizadores têm o seguinte princípio. O distribuidor de entrada injeta o petróleo logo abaixo de várias camadas de grades eletrostáticas. Entre essas grades, as gotículas de água presentes no óleo cru são expostas a um campo eletrostático, que reorganiza os íons de sal dentro das gotículas. As gotículas irão se atrair e, como resultado, elas se aglutinam, aumentando de tamanho. Em seguida, caem no óleo bruto, que flui para cima. O petróleo bruto tratado é coletado na parte superior do tanque, enquanto a água do efluente é coletada na parte inferior. Após a dessalinização, o petróleo segue para o processo de refino. Refinar petróleo é separar suas frações e processá-las, transformando-o em produtos de grande utilidade. Esse processo de refino acontece na refinaria. Porém, antes de vermos os detalhes do fracionamento, vamos entender um pouco mais sobre as diferentes composições do petróleo pelo mundo, seu grau de API e como isso implica no valor do combustível. O petróleo bruto é uma complexa mistura líquida de compostos orgânicos e inorgânicos em que predominam os hidrocarbonetos, desde os alcanos mais simples como o metano com apenas um carbono, até os aromáticos mais complexos com mais de 60 átomos de carbono em sua cadeia. Veja nesse gráfico a composição elementar média do petróleo. Veja que o gráfico trata de a composição elementar média, pois na verdade a composição de um petróleo varia de poço para poço. Isto é, a composição do petróleo consóleo do recôncavo baiano é diferente da composição do petróleo do pré-sal, que por sua vez é diferente da composição do petróleo da Arábia ou dos Estados Unidos, etc. Todos os tipos de petróleo contêm efetivamente os mesmos hidrocarbonetos, porém em diferentes quantidades. Como consequência, as características dos tipos de petróleo são diferentes. Essa variação implica na qualidade e valor de mercado desse petróleo. Essa qualidade é medida em grau de API. API é a sigla em inglês para American Petroleum Institute. Quanto maior o tempo em que o petróleo ficou se formando, maior será o seu grau de API. Quanto maior esse grau de API, mais leve é o petróleo, e maior será a fração que ao refinar gerará gasolina e querosene, combustíveis altamente valorizados no mercado. Além disso, o petróleo mais leve é mais fácil de se refinar, sendo assim o processo de refino é menos custoso. Segundo o grau de API, o petróleo é classificado em 3 tipos. O petróleo leve de base parafínica, além de alcanos, contém de 10 a 15% de cicloalcanos. É o mais valorizado, o grau de API acima de 30 graus. Petróleos médios de base naftalênica, além dos alcanos, contém de 25 a 30% de hidrocarbonetos aromáticos. Grau de API entre 21 e 30. E o petróleo pesado, abaixo de 21 graus de API, praticamente só contém hidrocarbonetos aromáticos. Além do grau de API, pesa na qualidade do petróleo o teor de enxofre. O enxofre é um potencial poluente, pois quando ele queima, gera óxidos de enxofre, que combinados com a água formam a famosa chuva ácida. Com relação ao teor de enxofre, o petróleo pode ser doce, teor de enxofre menor que 0,5%, ou ácido, teor de enxofre maior que 0,5%.
Em resumo, o petróleo mais leve, com grau de API acima de 30 graus, possui um maior valor de mercado. Esse petróleo possui uma maior fração que, ao refinar, virará gasolina e querosene, combustíveis de alto valor de mercado. Além disso, o petróleo mais leve possui um custo mais baixo no processo de refino. Refinar petróleo é separar suas frações e processá-las, transformando-o em produtos de grande utilidade. Esse processo de refino acontece na refinaria. Petra Podcast.